Vamos lá então, pessoal, iniciando a nossa quinta aula sobre movimentação e armazenagem de materiais. Vamos dar início hoje à aula falando sobre embalagens de proteção. As embalagens em um produto possuem um impacto relevante sobre o custo e a produtividade dos sistemas logísticos. Ou seja, as embalagens secundárias, terciárias, elas nos ajudam em produtividade, não é verdade? Na movimentação, no acondicionamento, na armazenagem, na paletização, não é? Porém, tudo isso tem um custo, né? O pallet, a embalagem, né? Às vezes um cesto de arame ali, às vezes um engradado, onde são colocados diversos produtos em acondicionados ali para carregamento no veículo, que otimiza também o próprio frete, não é? Utilizando o espaço completo dentro de um caminhão. Enfim, todas essas embalagens, elas favorecem a produtividade, porém elas têm um custo que deve ser agregado à operação, porque nós vamos ter que pagar esses serviços ou esse aluguel, enfim. As embalagens são geralmente classificadas em dois tipos. Embalagem para o consumidor, né, que tem aquela ênfase no marketing, apresentação do produto, né, e a embalagem industrial, né, que essa já é a ênfase somente no transporte, na logística, na movimentação. A embalagem para o consumidor, ênfase no marketing. Embalagem para industrial, ênfase em logística. A função das embalagens, né, qual é? É organizar, proteger, identificar produtos e materiais, não é isso? Então, basicamente, as embalagens, elas sendo primárias, elas vão mais cuidar da identificação, né, da amostragem do material. As outras embalagens, secundárias e terciárias, elas têm uma função mais de proteger, de organizar, né, os produtos e os materiais. Muito bem. Bom, na classificação de embalagens, então, a primeira classificação qual é? A função. A embalagem primária, então, é aquela com ênfase em marketing, né? Consumidor, lá vai bater o olho, vai despertar lá o desejo de consumo, né? É a apresentação do produto. A embalagem secundária é venda ou exposição. Às vezes eu vou colocar numa caixa, por exemplo, vários itens, né, de um mesmo produto, que vai vender daquela forma, dentro da caixa, com vários produtos e não vendas unitárias. Ou exposição, né, eu vou expor o material nas gôndolas com aquela caixa, né, os chocolates dentro de uma caixa de chocolate. Mas eu posso vender a unidade apenas e não a caixa inteira. Embalagens terciária, que é a caixa de papelão, por exemplo, né? Aquela embalagem que apenas no supermercado, por exemplo, a área de logística vai manusear com a caixa. Mas na hora que vai colocar na gôndola, ele vai tirar daquela caixa e vai deixar no máximo a embalagem secundária lá, né? Mesmo que o produto seja vendido em unidade. A embalagem quaternária, vamos falar assim, é o pallet, né? Os bags, as bombonas, é aquele material para transporte, né? Para facilitar o transporte, para ganhar no frete, para otimizar o carregamento, esse tipo de coisa. E a quintenária, vamos chamar assim, é o container, né? O caminhão todo, o baú do caminhão ou aquele container de importação mesmo, né? Não deixa de ser uma embalagem, é uma forma de armazenar. Alguns caminhões são até personalizados, né? Com a marca, com o produto, ou seja, ele serve basicamente para transportar aquele tipo de material. É utilizado, pelo menos, para transportar somente aquele tipo de material. A segunda classificação, né, depois da função, é a finalidade de consumo, né, a finalidade de venda, apresentação, exposição, de distribuição física, conforme já falamos, de transporte e exportação, industrial ou movimentação interna, não é? E de armazenagem.
né? Eu também posso utilizar um tipo de embalagem somente dentro do meu armazém. Na hora que eu coloco na expedição, eu retiro, né? Por exemplo, cestos, né? Aramados, pallets com traves, eu utilizo aquilo apenas internamente. Depois que ele vai para a expedição e a expedição tira esse material, essa embalagem retorna para a minha área de armazém, onde eu vou colocar os próximos materiais produzidos. A terceira classificação é a movimentação, se ela vai ser manual ou mecanicamente. Embalagens em caixas, por exemplo, normalmente é batido manualmente, né? De mão em mão até chegar ao local. O pallet já não, né? Você já precisa de uma empilhadeira, de um carrinho hidráulico, você já precisa de um equipamento mecânico. E a utilidade, né? Aí você tem as embalagens retornáveis e as não retornáveis. Por exemplo, na indústria automobilística, você tem os pallets, umas caixas plásticas, né, com medidas de pallets que contêm paredes para acondicionamento de peças, né, para veículos, elas irão para a linha de produção, mas depois que utilizada, essas mesmas caixas são remetidas novamente ao fornecedor, ou seja, o seu veículo que vai lá fazer uma entrega, ele leva algumas caixas e traz outras. Eles levam as caixas cheias e traz as caixas vazias para a sua linha de produção, para você voltar a abastecê-las com peça e assim por diante. Ok? Vamos às 6 funções da embalagem. Quais são essas funções? A contenção, não é? Deslocar de um lugar ao outro, né? Ao invés de ficar levando de peça em peça, eu coloco tudo aquilo dentro de uma caixa e transporto o maior número possível de peças, né? Lembrando dos nossos conceitos lá, o ideal é que a gente não deslocasse nada, mas já que tem que deslocar, o melhor é deslocar o maior número possível. Então, para isso que elas vão servir as embalagens de forma geral, né? Eu transportar, eu deslocar de um lugar ao outro. A proteção, né? Efeitos ambientais exteriores, aí, proteção do produto, né? A divisão, reduzir para ser administrado pelo consumidor, não é? É o caso da embalagem secundária, da embalagem primária, lá eu posso vender uma unidade, como eu posso vender a caixinha com várias unidades. Unitização, né? Permitir que embalagens primárias sejam unitizadas em embalagens secundárias e terciárias e assim por diante, né? Unitização, o que é? É você colocar o maior número possível de produtos em um container, em uma embalagem maior para transporte, para movimentação. Conveniência, né? Eu posso simplesmente ter uma embalagem por conveniência, utilização do produto de maneira conveniente, não é? Às vezes vem lá um produto que você precisa ter uma embalagem para que o consumidor não deixe cair no chão, né? Alguma coisa que o valha, assim, você tem que ter uma conveniência, você vende aquilo junto com o produto, por exemplo, não é? E comunicação, não é? Símbolos que vêm nas embalagens que são de compreensão imediata e em alguns casos até obrigatório, né? Por lei você tem que ter lá naquela embalagem uma figura que demonstre que é radioativo ou que que contém algum tipo de informação ali para o consumidor identificar o material. Levantamento de cargas, né? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, isso há alguns anos já, é possível até que esse número já tenha sido revisto. É importante pesquisar para cada tipo de atividade. Isso aqui também é uma média, tá? Por isso que eu não me preocupei muito com o número atual, porque para cada tipo de produto, para cada tipo de fábrica, isso aqui se altera, né? Então isso pode ser pesquisados aí na internet ou pesquisados aí com os especialistas da área que podem informar melhor cada tipo de produto, né? Qual é o ideal, né? Para levantamento de pesos, né? Aqui nesse caso os homens, né, de 14 a 16 anos, no máximo 15 quilos, de forma
não repetitiva, tá, gente? Se a gente falar, olha, o cara pode levantar 15 quilos, ótimo. Então ele vai trabalhar 8 horas por dia levantando de 15 em 15 quilos 1.000 itens. É óbvio, quando ele chegar no 12º item, ele já está bagaço, né? Então assim, isso aqui é o que pode se levantar de forma contínua nunca, nenhum peso, né? É o ideal. Agora de forma, vamos dizer assim, única, né? Até 15 quilos um jovem aí pode levantar, né? Um jovem até 18, 20 no máximo. Um homem aí já um pouco mais formado, com mais força, no máximo 32 quilos, né? E mais de 40 anos, volta a reduzir aí. O ideal é que não tenha, né? Principalmente esse aqui, 32 quilos, né? Para um homem de 18 a 40 anos, uma única vez parece nada, mas se você fizer isso repetitivamente, vai te dar aí grandes problemas de saúde, né, com o tempo, né? Mulheres, os pesos obviamente diminuem, né, por uma questão de estrutura física, corpórea, enfim, né? Apenas uma observação aí. Vamos então adiante com a unitização de cargas, né? Os tipos de unitização, então: cargas paletizadas, né, colocadas em pallets, cargas auto-unitizadas, né, que são aquelas cargas que, quando você junta elas, de alguma forma elas se encaixam já e elas já produzem aí uma auto-unitização, né, vamos dizer assim, que fique mais fácil para movimentar o material. Cargas pré-lingadas, né, assim, quando você coloca cintas, né, aquelas cintas ligas, né, assim, cor verde ou cor preta, que você tem até um equipamento, quase que um martelinho ali de pressão, né, que você corta aquela fita pode ser de aço, pode ser de plástico, né? Cargas contenedorizadas, né, que são os containers, né? Podem ser containers plásticos, pequenos, médios, grandes, né? Ou mesmo as cargas containerizadas com containers mesmo, né? Uma coisa é contenedores, outras coisas são containers. Contenedores são as caixas plásticas, os cestos aramados, né? São contenedores de carga. E os containers são normalmente aqueles utilizados para importação, exportação, mas não só, né? Eles podem ser containers de plástico também, ou de arame, né? Bem maiores aí que os contenedores. Tipos de unitizadores, né? O pallet PBR, que é o padrão, né? Que você tem aí 1 por 1,20, não é? Que é o pallet padrão, aquele que todo mundo utiliza no mercado, na fábrica, quase todos. Mas tem alguns itens que não se adequam, eles têm uma dimensão maior, então você às vezes constrói pallets padronizados ali, que você pode fazer deles, né, um equipamento reutilizável, né, ou até a sua expedição e retorno para a produção, ou até o cliente e retorno para a sua fábrica, né. Papelão, folhas rígidas, né, que são os slip sheets, aquelas folhas que você coloca em algumas pilhas para que a pilha ganhe sustentação, não tombe para os lados. Então você faz uma camada de material, coloca um slip sheet ali, uma folha rígida de plástico, faz outra camada, outra folha, porque assim você aumenta a resistência da pilha de material, né, quando o material está blocado. Pallets com montantes para empilhamento, né, aquelas traves, né, que tem que tomar um cuidado danado com aquilo, é bem perigoso, ou aramados, né, esses aramados já tem o encaixe de um ao outro, que você pode colocar, fazer um empilhamento, né, ver com o fornecedor qual é o empilhamento máximo também, porque eles também tombam, né, tomar cuidado com isso. Contenedores para materiais compridos, né, tipo aqui, tipo canos, né, canos para construção civil aí, né. Cada contenedor para cano, ele tem uma característica diferente, o tamanho do cano, a movimentação desse material, não é? O pátio onde ele fica armazenado, os aramados, como já falamos aqui, caçambas, né?
muito material armazenado até em caçamba, né? Pode ser unitizado em caçambas para transporte, materiais mais rústicos aí, né? Granel também, né? Tipo areia, pedra, enfim. Vantagens das cargas unitizadas: produtividade, né? Menor custo de transporte, padronização, maior aproveitamento do transporte, tudo isso, né? Menor desperdício, não é? As desvantagens das cargas, custos de equipamentos, não é? Falta de flexibilidade, você não consegue vender unidade, você tem que vender o todo, né? Aquela embalagem toda, o retorno das embalagens, que envolve custo também, né? A logística reversa dessas embalagens. Tudo isso tem preço. Tudo isso pode trazer desvantagens, né, para a operação. Muito bem. Containers. Quando falamos de containers, são equipamentos que podem ser utilizados repetidamente, não é? Nós falamos lá, tem os containers de comércio exterior, né, que servem aí para fazer importação e exportação de cargas secas, né, em navios, em aviões, não é? Enfim, e até mesmo em caminhões, né, que atravessam fronteiras aí entre países limítrofes. Versatilidade do sistema de transporte intermodal, né? Um container, ele tem por característica você utilizar aí tudo isso que nós falamos, né? Um material, ele pode ir de caminhão até um porto, né? Até uma estação de trem. Esse trem pode levar esse material até um aeroporto. Nesse aeroporto eu posso, né? Eu vou obviamente pegar ali um avião, eu vou embarcar esse material. Então, assim, o container, ele pode ser intermodal, ele pode ligar todos esses modais de transporte, não é? O rodoviário, sobre carretas ou reboque, container, não é? Eu transporto de um país para outro nesse material. O marítimo, o ferroviário, o aéreo e o projetado para facilitar o enchimento, a estufagem, o esvaziamento, a desova, né? Os containers têm essas funções. Quando eu coloco o material num container para importação, para exportação, isso no mercado é chamado de estufagem. Quando eu tiro, é chamado de desova. São nomes que nós vamos nos adequando, são termos, né, utilizados, vamos dizer assim, dentro de suas áreas. Quais são os tipos de containers, né, à disposição aí? Aquele que todo mundo tem contato visual, né, que a gente vê muito sobre caminhões aí transportando nas nossas estradas, né, que é aquele normalzinho, carga geral, uso múltiplo, né, ou específico, o ventilado, o fechado, né, o teto aberto, com base em plataforma, né, abertura lateral, com superestrutura completa, com superestrutura incompleta, né, as extremidades fixas ou dobráveis, plataformas, enfim, parecem ser todos iguais os containers, mas não são. Como vimos aqui, ó, tem alguns que abrem a lateral, outros abrem a parte de cima é aberta, enfim. O mais comum é o todo fechado, né? E sem ventilação, mas pode ser que alguns tenham ventilação, pode ser que alguns não tenham o teto, né? Pode ser que alguns não abra pela porta traseira somente, né? As laterais dele também saiam, né? Enfim, né? Temos aí vários tipos de containers. Carga específica, né? Você tem aí um container projetado para uma determinada carga, né, que por dentro ele pode ter lá prateleiras, ele pode ter bastante outros equipamentos ali, né, ele pode ser diferenciado para aquele tipo de produto, construído especialmente para ele. Granéis sólidos, né, que a gente coloca em containers também, em alguns casos não são transportados somente em navios, eu posso containerizar algum granel, se eu quiser, tanques ou reservatórios, né, para líquidos e gases, ou seja, dentro de um container daquele, na forma quadrada, às vezes eu tenho por dentro, na verdade, um tanque
cilíndrico, não é? A forma quadrada, ela facilita o empilhamento, facilita o transporte no navio, por exemplo, mas por dentro ele tem, na verdade, um cilindro, né? Um tanque para líquido e gases. Os térmicos, né? Isotérmicos, refrigerados mecanicamente, né? O aquecido, refrigerado e aquecido, enfim, para quê? Para transportar carne, frango, não é? E outras coisas mais que exigem esse tipo de armazenamento mais rigoroso, não é? E os tamanhos. Nós temos então dois tamanhos pré-definidos de container, né? De 20 e de 40 pés. Né? Isso é um padrão, né? Porque dependendo da quantidade, você vai usar o de 40 pés, dependendo da quantidade, o de 20. E desses dois tamanhos, os containers, né, é uma padronização mundial. Todos os países utilizam apenas esses dois tipos de containers. Por quê? Porque todos os navios são construídos, não é? Os equipamentos de porta-containers, né, que ficam nos portos para abastecer os navios, eles vão ter essas capacidades, essas dimensões, né? Eles vão ter a capacidade para aguentar o peso que esses containers, em média, né, conseguem suportar. Então, é um padrão mundial, não é? Isso tem que ser seguido. Ok? Muito bom. Então, na próxima aula, essa aula nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós voltamos para falar um pouco sobre equipamentos para movimentação e armazenagem. Falamos até aqui de alguns e vamos continuar com outros, ok? Muito obrigado e até mais.